galerinha, tudo bem? A gente tá vindo agora então para gravar esse vídeo, né? Tô aqui com vocês pra gente estar passando para nossa terceira aula, tá? Mas se você ainda tem dúvidas sobre as aulas anteriores, tô aguardando o seu e-mail lá. Não esquece que é rubia.fio@apvix.com.br, beleza? Dando sequência aí ao nosso material, apostila de filosofia, vai perceber que essa próxima matéria agora é democracia ateniense. E a gente tem dos personagens, né, muito importantes na história da filosofia para conhecer: Sócrates e os sofistas. Para a aula de hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre os sofistas, tá? Então pensa comigo aqui, ó. Antes da gente falar propriamente sobre Sócrates e os sofistas, eu queria que você imaginasse para mim sobre o cenário político. Isso porque quando eu falo dos sofistas, necessariamente eu vou destacar um potencial muito grande, né? Uma representação muito significativa que eles tinham ali diante das ágoras, ou seja, dos encontros nas praças públicas, que de certa forma reuniam, né, aqueles que eram tidos como cidadãos. Lembrando que esse título de cidadão não é como hoje em dia, né? A gente tem critérios diferentes, confere lá na apostila para vocês, né? Mas dentro desses critérios, aqueles que eram tidos como cidadãos, eles tinham o privilégio, eles tinham o direito, mas também o dever de participar dessa política para as decisões que eram importantes para a cidade. Nesse perfil, de que forma então que eu tenho a atuação dos sofistas? Essa democracia lá em Atenas, ela era caracterizada pelo que a gente chama de democracia direta, diferente do que a gente tem hoje, né? Se parar para observar, a nossa democracia atual, ela é indireta ou representativa. E o que isso sugere? Que nós, enquanto cidadãos, nós temos o direito de escolher um representante que, de certa forma, vai praticar o que seria o justo, o que seria o bem para a comunidade, para a cidadania, de uma forma geral, beleza? Para a época, isso era diferente. Dentro de uma democracia direta, esse cidadão, ele efetivamente participava da política. Ele tinha que argumentar em favor das suas próprias ideias. Ele tinha que organizar palavras, frases, textos, né, de modo a que as outras pessoas fossem convencidas quanto àquilo que ele estava falando. E os sofistas, eles, de certa forma, vão ser esse personagem de destaque aí, tá? O sofista é um cara muito bom na oratória, é um cara que tem um poder de persuasão muito bem representado, tem a técnica, ele tem a arte do bem falar. Só que, de alguma forma, os sofistas vão sofrer críticas por Sócrates, por exemplo. E eu queria que você pensasse um pouco para mim. Se eles eram tão bons, se eles falavam tão bem e as pessoas eram convencidas quanto ao que eles falavam, qual seria então o problema dos sofistas? Para alguns autores, os sofistas não são tidos como filósofos. Eles são pensadores que dominam a retórica, que dominam essa oratória. Eles viajavam de cidade em cidade a fim de vender essa técnica, vender essa arte, né, de falar em público. Só que nem sempre aquilo que eles levavam as pessoas a serem convencidas era verdade. Esse convencimento nem sempre estava ligado ao conhecimento. Grava isso daí, tá? Isso, de certa forma, incomodava Sócrates. A gente vai perceber na próxima aula que a grande busca por Sócrates, né, era em função de alcançar a sabedoria. Isso para o sofista se dava na medida da sua conveniência. Eu vou fazer uma citação para você agora de Protágoras, que inclusive caiu no Enem recentemente, e ele fala assim, ó: o homem é a medida de todas as coisas. Pensa um pouquinho sobre essa frase. Aqui, de certa forma, Protágoras coloca o papel fundamental do homem quanto àquele que tem a capacidade de julgar, de definir, de construir verdades. A verdade, ela não está no mundo, ela está num homem que dá sentido a esse mundo. Tudo bem? Então, de certa forma, os sofistas, eles representavam alguém que tinha poder na sociedade, né? Poder de persuasão, de convencimento, argumentativo, oratório, né? E isso dava a eles um destaque quanto às outras pessoas. Então não pensa no sofista só como algo negativo, eles contribuíram muito também para o pensamento da humanidade, nas discussões, na própria política, né? na arte da palavra, da argumentação, na própria gramática.
Beleza? Dá uma conferida aí no seu material agora, dá uma lida na apostila, faça os exercícios e na medida que você for tendo dúvidas, envia para mim. Vou estar esperando seu e-mail, tá? Até a próxima aula. Um grande beijo.